Átomos formam moléculas. Moléculas formam organelas. Organelas formam células. Células formam tecidos. Tecidos formam órgãos. Órgãos formam sistemas. E são esses sistemas que fazem o corpo humano funcionar. E como funcionam esses sistemas? Vamos falar sobre alguns deles. Preste atenção que nós vamos falar sobre o sistema digestório e respiratório. Eu sou o Gustavo Isidoro, do segundo ano A, nós somos o grupo 8. Sou Leonardo, número 25. Meu nome é Josué e eu sou o número 23. Meu nome é Henrique e eu sou o número 16. Em todos os animais, com exceção dos poríferos, o alimento ingerido pela boca segue até uma cavidade, em forma de bolsa ou tubo, onde é eventualmente umedecido, triturado e digerido por enzimas. Os produtos digeridos são absorvidos por células do revestimento dessas cavidades e distribuídos para todas as outras células do corpo animal. O sistema digestório é formado por um conjunto de órgãos, cuja função é transformar os alimentos por meio de processos químicos e mecânicos. Vou falar desse processo nos seres humanos. O sistema digestório divide-se em tubo digestório e órgãos anexos, sendo eles o tubo digestório, o canal que traz o alimento para dentro do corpo, onde acontece a digestão e a condução dos dejetos para fora. Os órgãos que fazem parte do tubo digestório são a boca, a faringe, o estômago, o esôfago, o intestino delgado e o intestino grosso. Já os órgãos anexos são as glândulas salivares, dente, língua, vesícula biliar, pâncreas e fígado. Essa é a boca. A boca é onde acontece a entrada dos alimentos, onde ocorre a mastigação, que é um processo da digestão mecânica, que junto com a ajuda dos dentes, da língua, fazem a digestão dos alimentos. Depois passa pelas atividades enzimáticas da pitialina, que é uma amilase salivar, que atua sobre o amido, transformando-o em moléculas menores. A faringe. A faringe é um tubo muscular membranoso, que leva o alimento da boca para o esôfago. O alimento é empurrado pela língua até a faringe, que se contrai voluntariamente, levando-o até o esôfago. Nesse momento, a epiglote fecha, o orifício de comunicação com a laringe, o que impede que o alimento entre nas vias respiratórias. O esôfago. O esôfago é um condutor musculoso que leva o alimento até o estômago, através dos movimentos peristálticos, que são contrações musculares em forma de ondulação, que são tão eficientes que garantem a comida pegue esse percurso até mesmo de cabeça para baixo. O estômago. O estômago é uma grande bolsa que se localiza no abdômen e é responsável pela digestão das proteínas. O simples movimento da mastigação já começa a produção do ácido clorídrico no estômago. Contudo, somente com a presença do alimento de origem proteica que se dá início à produção do suco gástrico. A mucosa gástrica é uma espécie de muco que protege o estômago do suco gástrico, que é bastante corrosivo. Por isso, quando há um desequilíbrio na proteção, o resultado é uma inflamação mucosa, famosa gastrite ou surgimento de feridas. A pepsina é a enzima mais potente do suco gástrico, sendo regulada pela ação de um hormônio, a gastrina. Por fim, a digestão gástrica dura em média de 2 a 4 horas. Nesse processo, o estômago sofre contrações, que forçam o alimento contra o piloro, que se abre e fecha, permitindo que, em pequenas porções, o quimo chegue até o intestino delgado. O intestino delgado é essa parte colorida aqui. O intestino delgado é revestido por uma mucosa enrugada que apresenta inúmeras projeções. Está localizado entre o estômago e o intestino grosso. Tem a função de segregar as várias enzimas digestivas. Isso dá origem a moléculas pequenas e solúveis, como a glicose, os aminoácidos e o glicerol. O intestino delgado está dividido em 3 porções: o duodeno, o jejuno e o íleo. Assim, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado a receber o quimo que vem do estômago, que ainda está muito ácido, sendo irritante a mucosa duodenal. Logo em seguida, o quimo é banhado pela bile, que é secretada pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, contendo bicarbonato de sódio e sais biliares, que quebram os lipídios, fragmentando suas gotas em microgotículas. Além disso, o quimo também recebe o suco pancreático, que é produzido no pâncreas, contendo enzimas, água e grandes quantidades de bicarbonato de sódio, de maneira que favorece a neutralização do quimo. Assim, em pouco tempo, a papa alimentar do duodeno vai se tornando alcalina e gerando condições necessárias para ocorrer a digestão intraintestinal.
Já o jejum e o ilho é considerada a parte do intestino delgado, onde o trânsito do bolo alimentar é rápido, ficando a maior parte do tempo vazio, durante o processo digestivo. Por fim, ao longo do intestino delgado, depois que todos os nutrientes foram absorvidos, sobra uma pasta grossa, com detritos não assimilados e com bactérias já fermentado, segue para o intestino grosso. O intestino grosso, essa parte em branco aqui, mede cerca de 1,5 m e chega até 6 cm de diâmetro. É o local de absorção da água, de armazenamento e de eliminação dos resíduos digestivos. Está dividido em 3 porções: o seco, o cólon e o reto. No seco, a primeira porção do intestino grosso, os resíduos alimentares, já constituindo o bolo fecal, passam ao cólon. Nessa porção, o bolo fecal permanece estagnado por muitas horas, preenchendo as porções da curva sigmoide do reto. O reto é a parte final do intestino grosso, que termina com o canal anal e o ânus, por onde são eliminadas as fezes. Para facilitar a passagem do bolo fecal, as glândulas da mucosa do intestino grosso secretam o muco a fim de lubrificar o bolo fecal, facilitando seu trânsito e sua eliminação. O sistema respiratório. O sistema respiratório ele tem várias funções no nosso corpo. Além da função respiratória, ele também tem a função da fonação, da respiração olfativa e ele auxilia também nas defesas do organismo. O que seria essa fonação? Essa fonação, no caso, seria referente à nossa voz. Conforme a gente vai respirando, assim vai auxiliando na nossa fala, que assim vai auxiliando com cordas vocais. Também ele auxilia no processo tanto químico quanto físico, que nós respiramos o gás oxigênio e assim vamos soltando o gás carbônico. O sistema respiratório ele é composto por 8 componentes. Quais seriam esses 8? No caso, seriam o nariz, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, que seria aqui no caso, nessa parte em específico, seria a carina da traqueia. O que seria essa carina da traqueia? Seriam essas duas bifurcações que temos aqui, que dão diretamente ligadas aos brônquios. Após chegar aos brônquios, chegaríamos aos bronquíolos e após isso chegaríamos aos alvéolos. O que seria os alvéolos? Os alvéolos eles seriam para fazer a transformação de gás oxigênio para gás carbônico. Assim, então, o gás oxigênio que respiramos passa pela narina, que assim pela cavidade nasal, assim pela faringe, após laringe, traqueia da carina da traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Como todos sabemos, no nosso nariz encontramos pelos, alguns resíduos de pelos. Assim, esses pelos seriam para fazer uma filtração do nosso oxigênio. Que assim vai ficando alguns resíduos, que nesses resíduos, após algum certo tempo, como todos sabemos, isso acaba se tornando uma meleca. No nosso sistema respiratório, nós também temos as percepções de odores. O que seriam essas percepções de odores? No caso, elas sempre estão funcionando, elas nunca param. Elas são receptoras de impurezas, casos de vírus, bactérias. Quando elas são detectadas, nossas cavidades nasais, elas são trancadas. Aqui no caso, quando você percebe que você não consegue respirar ou tem uma certa dificuldade de respirar, isso seria o seu nariz trancado. No caso, isso seria uma estratégia de defesa do seu corpo agindo contra essas bactérias. No caso, sua respiração vai ficar com um pouco de dificuldade, você vai perceber que seu nariz está trancado, mas querendo ou não, essas bactérias vão acabar entrando no seu sistema imunológico, no seu sistema respiratório, pois a grande maioria das pessoas acabam respirando pela boca. A cavidade nasal ela também faz uma grande importância na regulação de temperatura. O que seria essa regulação de temperatura? Nós, no caso, quando estamos respirando algum oxigênio quente, no caso, nosso corpo ele vai fazendo automaticamente um esfriamento deste oxigênio. Assim, para ficar na temperatura do nosso corpo. Ou até mesmo no oxigênio frio, por exemplo. Você está passando um dia de inverno, uma semana de inverno, e o ar está congelante, está muito frio. Assim, o nosso corpo, após a gente respirar, a gente respira um pouco do ar frio, assim o nosso corpo vai passando pelo nosso nariz, cavidade nasal, e assim vai esquentando esse ar para ficar no clima do nosso corpo, na temperatura ideal para o nosso corpo. Após o oxigênio passar pela nossa cavidade nasal, ele irá se encontrar na nossa faringe. A nossa faringe, como sabemos, ali se encontram dois sistemas, o sistema digestório e o sistema respiratório.
Como sabemos também, quando nós estamos nos alimentando, nós utilizamos 2 sistemas. Assim, querendo ou não, uma passagem de ar pode acabar indo para o sistema digestório. E isso pode acabar provocando um arroto. Também no sistema digestório pode, quando estamos nos alimentando, um pedaço de carne, milho ou algum tipo de alimento pode acabar indo para o nosso sistema respiratório. Nisso pode acabar fazendo a pessoa se engasgar. Após a passagem do gás oxigênio pela faringe, nós chegamos até que enfim a laringe. A laringe, no caso, que ela é conhecida mais também como pomo de Adão. E no caso, os homens em si têm ele mais avantajado aqui do que as mulheres. Também na laringe nós encontramos as cordas vocais. O que seriam essas cordas vocais? Seriam pregas musculares, que quanto mais esticadas estarem essas pregas, mais fina será a nossa voz. Mas também, quanto mais relaxadas essas pregas ficarem, mais grossa será a nossa voz. Após a passagem da laringe, chegamos à traqueia. A traqueia são como os anéis cartilaginosos. O que seriam esses anéis cartilaginosos? Seriam como os anéis de canudinhos, sabe os anéis de canudinhos que são de milkshake? Então, seriam como esses anéis. Pois se nós não tivéssemos esses anéis, após fazer essa leve virada assim, nós não conseguiríamos respirar. Assim, o nosso osso do pescoço se quebraria. Então também lá, que é a fase da divisão, que se encontra a carina da traqueia, de brônquios e bronquíolos. A traqueia então se bifurca em 2 brônquios que penetram nos pulmões. Os brônquios ramificam-se até que se resultem em bronquíolos, os quais também se ramificam. Assim como na traqueia, o ar é aquecido, umedecido e limpo na região dos brônquios e bronquíolos. Nas extremidades dos bronquíolos encontram-se os alvéolos pulmonares, que são estruturas que se assemelham a pequenos sacos ou câmeras. Essas estruturas estão bastante próximas aos capilares, característica que permite a realização de troca gasosa, conhecida como hematose. Nos capilares, o oxigênio presente no interior dos alvéolos difunde-se para o interior do capilar e liga-se à hemoglobina. O oxigênio é então levado pelo sangue para todas as células do corpo para que possa ser usado no metabolismo celular. O gás carbônico presente no sangue, por sua vez, faz o caminho inverso, passando dos capilares para o interior dos alvéolos, de onde segue pelas vias respiratórias para fora do corpo. O processo de respiração pulmonar só é possível graças a 2 movimentos respiratórios. A inspiração, que garante a entrada do ar, e a expiração, que permite a saída do ar. Na inspiração, o músculo do diafragma desce e os músculos intercostais contraem-se. Isso ocasiona um aumento de caixa torácica, a diminuição de pressão em seu interior, permitindo a entrada do ar. Já na expiração, o diafragma sobe, os músculos intercostais relaxam, a caixa torácica diminui e a pressão no interior aumenta, forçando a saída do ar. Respiração traqueal. A respiração traqueal é o tipo de respiração em que as trocas gasosas ocorrem através das traqueias. Esse tipo de respiração ocorre em insetos, alguns carrapatos, aranhas e centopeias. As traqueias são tubos finos, espiralados e ocos, com reforços quitinosos. Eles se abrem diretamente na superfície do corpo, ao longo do tórax e abdômen, em poros chamados espiráculos. As traqueias formam um sistema altamente ramificado, permitindo a oxigenação em todas as partes do corpo do animal. Esse tipo de respiração não possui nenhuma relação com o sistema circulatório. As traqueias garantem a troca gasosa diretamente com a célula. Desse modo, o gás oxigênio é transportado até as células e o gás carbônico é retirado através de difusão simples. Os insetos podem controlar sua respiração abrindo e fechando os espiráculos, com contrações musculares. Essa condição é importante para a sobrevivência em ambientes secos, pois evita a perda de água. Cutânea. A respiração cutânea é aquela que ocorre através da pele do animal. Nos animais que não possuem órgãos para fazer essas trocas gasosas, a respiração é feita pela pele, onde se encontram células ou vasos sanguíneos na qual ocorre a captação do gás oxigênio. Animais com esse tipo de respiração possuem pele bem fina, úmida e impermeável aos gases, fatores fundamentais para que ocorram trocas gasosas, como por exemplo nas minhocas. Esse tipo de respiração ocorre por meio das brânquias, que são estruturas vascularizadas que atuam na respiração no meio aquático.
É nas brânquias que o oxigênio presente na água passa para o interior do corpo e o dióxido de carbono é eliminado.